Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje falaremos ali a respeito de uma navegação entre páginas e pastas, tá? A gente também vai falar sobre inserção de imagens, atributos, né, e as tags específicas utilizadas para isso. Também falaremos um pouquinho a respeito de acessibilidade e otimização de documentos HTML. Então a gente pode iniciar aqui pelo elemento nave, que é utilizado ali para navegar para outras páginas ou ainda para acessar outras áreas dentro de uma mesma página. Não são todos os links de um documento, né, que devem estar dentro de um elemento, tá? Então ele deve ser utilizado apenas para grupos importantes de links de navegação, tá? É importante trazer que uma página ou documento HTML, né, pode ter vários elementos nave e que estes elementos ali podem também ser utilizados para determinar se a renderização inicial do conteúdo, né, deve ser ou não omitida. Então, nesse sentido, geralmente os leitores de tela, né, para usuários portadores de necessidades especiais é que utilizam essa questão. Então, nesse exemplo aqui apresentado no slide, né, a gente pode notar que na primeira linha a gente tem um trecho de comentário e dentro do elemento nave, né, a gente tem aqui o A, tem o inicial, sobre e contato. E aí a gente tem aqui todos eles iniciados com A, né, que são o link pelos quais estão sendo referenciados, tá? O href, né, é o endereço onde a gente vai colocar o link para acessar a página descrita. Deixa eu mostrar aqui para vocês no navegador como é que isso funciona na prática. Então aqui, ó, pessoal, a gente tem aqui uma página de teste, né? E dentro da página de teste a gente tem os ahrefs, né? Página inicial, exemplo de fonte, né? Sobre, tabelas. Então se eu clicar aqui em sobre, por exemplo, né, ele vai abrir o que tiver destinado naquela página sobre.html que está aqui no navegador. No código, né, eles ficam dessa forma, ó, href, aí a página em questão, que é aqui a início HTML, tá? E assim por em diante. Então, esse exemplo que a gente acabou de ver ali, né, esse jogo da velha aqui é substituído pelos endereços das páginas em questão. Tá? Uma outra questão que vocês também precisam saber, né, é sobre esse target aqui. Tá? A gente utiliza target blank quando a gente quer abrir em uma outra página, né, em uma outra aba. Self, parent e top abrem sempre na mesma aba, tá, do navegador. Ele não abre uma nova aba. Esses links ali que são colocados, né, eles podem ser links absolutos ou links relativos, tá? E qual é a diferença entre eles? Links relativos, eles referem-se à parte da pasta em que está ali o momento, e o absoluto refere-se ao diretório raiz. Existe também ali a diferença em relação à quantidade de bytes, tá? O link relativo é possível apenas quando duas páginas existem na mesma unidade. Enquanto o link absoluto, né, ele utiliza um protocolo do site, mesmo que estejam em duas páginas diferentes. Então, pessoal, vejam aqui, ó, eu vou colocar um exemplo do target blank para vocês verem como ele funciona, né? Então tá aqui, ó, target, tá? Aí, underline blank, tá? E esse blank eu coloquei na página inicial. Tá? Então, se agora a gente for acessar aqui o navegador, né, eu vou atualizar a página. E aí, se eu clicar aqui na página inicial, ele não vai mais abrir diretamente como estava abrindo antes. Ele vai abrir em outra aba, ó, tá vendo? Então, a aba estava aqui anteriormente e ele abriu aqui. Certo? Mas, né, como a gente falou um pouquinho no início dessa unidade, né, as páginas elas não são feitas somente de textos, né? A gente também tem imagens, vídeos, áudios. E aí a gente vai ver como é que se dá essa inserção de imagens nos documentos HTML, tá? Quais são as tags utilizadas, né, os atributos e especificações a respeito desse assunto. Então o atributo alt, que vocês estão vendo aqui demarcado, né, ele é utilizado para descrever textualmente as imagens, né, em situações onde elas não possam ser exibidas, ainda
pode ser utilizado caso o navegador não suporte também o tipo de imagem. Tá? E o que deve ser escrito nesse atributo? Né? Se for uma imagem meramente decorativa, a gente pode deixar até em branco. Não é o indicado, né? O indicado é que sempre coloque a descrição ali, nem que seja uma breve descrição, como está um exemplo nesse slide que é o casa. Se for conteúdo, né, estiverem fornecendo ali informações significativas, né, a gente também tem que colocar essas informações em um breve texto, né, dentro desse out. Se você colocar uma imagem, né, dentro das tags A de link, né, para transformar essa imagem em um link, você também deve fornecer os links acessíveis a essa imagem. Então, nesses casos ali, você também pode escrever no mesmo elemento A, né, ou dentro do atributo out da imagem. Então, no caso de ser um texto ali, não se deve colocar o seu texto em imagens. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de utilização do atributo image. A gente já viu ele anteriormente no navegador, mas eu não tinha demonstrado para vocês no código. Tá? Então aqui, ó, na página início, né, como vocês viram ali antes, existe umas imagens. Tá? Então eu vou acessar aqui a página início para vocês verem o que foi colocado. Então aqui, ó, eu delimitei o tamanho, né, da primeira casa que eu coloquei ali, ó, o endereço de onde está a casa, né? Eu trouxe aqui o src casa e o out eu coloquei aqui só a descrição casa, tá? Aqui eu coloquei o caminho absoluto, tá? Relacionado à imagem. Então esse daqui é o caminho relativo e esse daqui é o caminho absoluto relacionado à imagem. E aqui embaixo eu coloquei um link que vai fazer com que a página anterior ali seja aberta novamente, tá? Vai voltar para a página teste. Então aqui para vocês verem, né, o funcionamento disso, né, eu venho aqui na página inicial e aqui eu tenho as 3 imagens que eu coloquei naquele arquivo, tá? E ainda um link para que retorne para a página principal. Pessoal, espero que tenham gostado. Até breve.